agora nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje, o doutor Alexandre e também a doutora Raquel, representando o Ministério Público aqui no estado do Ceará, para esse evento tão importante que vai discutir sobre a política do idoso, não só em Quixeramobim, mas também em todo o Sertão Central. Doutor, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria inicialmente dizer que é um prazer estar aqui, conversar com todos os moradores, de Quixeramobim e da região. E eu trabalho em Fortaleza, no Centro de Apoio à Cidadania do Ministério Público, e nós estamos com esse projeto, que é um projeto de exposição fotográfica, memória de permanências, e um seminário para discutir a política pública nos municípios do estado do Ceará da pessoa idosa, como você já falou. Nós já passamos por Fortaleza, houve a exposição e o seminário em Fortaleza, depois Caucaia, Juazeiro do Norte e agora Quixeramobim. E como você falou, nós iniciamos amanhã a exposição e o seminário. O objetivo é realmente discutir essa política pública para um público crescente. Já somos mais de 35 milhões de pessoas idosas e, segundo o IBGE, é o grupo etário que mais cresce, pessoas com 80 anos ou mais, e, consequentemente, nós teremos a necessidade de políticas públicas eficientes. Hoje pela manhã já visitamos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Quixeramobim, visitamos a Casa do Ancião e o Centro de Convivência, e gostamos muito do que vimos, porque aqui em Quixeramobim nós já percebemos que há uma preocupação com essa política. É claro, nós temos aqui a doutora Raquel, que é a promotora que atua nessa temática, e é claro que nós podemos melhorar em termos de políticas públicas, e o objetivo desse seminário é exatamente esse. O que é que podemos trazer de melhorias e de melhor bem-estar para as pessoas idosas, tanto da zona rural como da cidade de Quixeramobim. Quixeramobim é uma cidade boa para se envelhecer. Como é que a saúde pública está cuidando da pessoa idosa em Quixeramobim? Quais são os lazeres que o município favorece à pessoa idosa? Como é que está a assistência social para aqueles idosos que precisam de assistência? Então, são todas essas temáticas, e a exposição, particularmente, é uma exposição sobre as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. No final do ano passado, nós pedimos a interdição de 4 dessas instituições em Fortaleza, por conta das condições precárias desses equipamentos. E nós resolvemos criar esse projeto, em parceria com a Associação Cearense e Pró-Idosos, que é uma exposição fotográfica que mostra, na verdade, situações de bem-estar, de cuidado e muito bem-estar nessas residenciais de vários municípios do Ceará. Recebemos mais de 400 fotografias, selecionamos em torno de 70, fotografias essas realizadas pelos próprios gestores, e amanhã será inaugurada aqui, e teremos o seminário, e já passa a palavra aqui à doutora Raquel, que poderá também falar um pouco aqui da atuação dela do Ministério Público em Quixeramobim, a perspectiva da promotoria para o seminário e para a exposição, que ficará em torno de um mês aqui numa escola profissionalizante. E eu fico, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui em Quixeramobim para discutir esse tema. Eu sempre falo envelhecimento, porque quando a gente fala em envelhecimento, nós nos colocamos todos nessa perspectiva. Não é pessoa idosa, é envelhecimento. Quando a gente fala de envelhecimento, nós temos que discutir essa temática desde o jardim da infância, com as crianças, jovens, adultos, porque todos nós estamos nesse processo de envelhecimento. E precisamos, sim, quando você tem uma transição demográfica, ou seja, nós saímos nós deixamos de ser um país de jovens e crianças para ser um país de adultos e pessoas idosas. Nós precisamos, sim, de políticas públicas diferentes do que até então nós tínhamos. Perfeitamente. Doutora, bom dia, obrigado pela participação. É importante tema para a gente discutir sobre a política do idoso, tendo em vista várias situações que precisam ser melhoradas, ajustadas, mas também muitas conquistas ao longo desse período, O que a senhora tem para nos contar um pouquinho? Bom dia. Pronto, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, receber os integrantes do Ministério Público de Fortaleza, aqui em Quixeramobim. Eu sou Raquel Costenaro, para quem não conhece, titular da primeira promotoria de Quixeramobim.
E fiquei muito feliz do município de Quixeramobim ter sido escolhido, né, para receber essa exposição que teve em Caucaia, Juazeiro, estamos recebendo aqui. O município de Quixeramobim é o único do Sertão Central que conta com o ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. E foi por isso que foi escolhido e a gente está recebendo essa exposição e esse seminário para discutir um pouco mais, fomentar e incentivar. E não só os idosos acolhidos em instituição de longa permanência, mas também, como o doutor Alexandre mencionou, o envelhecer. E as outras políticas públicas que envolvem também esse envelhecer, elas são importantíssimas. E a visita que a gente, por exemplo, acabou de fazer no CCI, Heloísa, né, foi muito valorosa, porque a gente viu como os idosos ali, eles estavam felizes, eles estavam integrados, e a alegria do bem viver, que é justamente isso que a gente quis trazer com esse seminário, né? E para lançar o projeto Recriando Memórias no Sertão de Conselheiro, justamente para a gente valorizar o idoso que aqui se encontra, e não só o que está acolhido, né, que recebe, sim, a assistência do município, recebe serviços de fisioterapia, recebe toda a prestação de saúde, mas também do idoso que convive com a gente, né, o idoso, para a gente estabelecer culturalmente essa prestação de serviço e esse tratar bem do idoso. Então, é isso. É importante demais esse seminário, porque quando a gente fala da pessoa idosa, a gente fala de memórias, né, de afetividade e dessa proximidade que a gente tem. Outro dia a gente mostrou uma matéria, inclusive lá do CCI, inclusive a repórter foi lá aprender a dançar forró lá no CCI, lá com os idosos. Foi muito legal, e é um espaço assim muito legal, e você escuta os depoimentos, né? Ah, eu gosto demais, aqui eu venho, me divirto, aí eu brinco, jogo não sei o quê, jogo dama e converso, jogo conversa fora, aí a gente se alimenta aqui, brinca, é uma manhã realmente diferente, dança, e é muito legal porque você aproveita a vida ainda mais, né? E você vê aquela força de vida que a pessoa idosa nos oferece, aí e não enche, rapaz, será que eu estou vivendo tão bem assim quanto eles, né? Então, é importante demais essa discussão e juntar todos esses órgãos para garantir o oferecimento de qualidade de vida para esse público. E o município de Quixeramobim tem uma larga história com o Abrigo Santo Antônio, a casa que abriga os nossos idosos aqui, e eu digo a vocês que quando, no período da pandemia, houve o ciclo de manifestação do vírus em todo mundo, e chegou lá no abrigo, parece que quando mexe no abrigo, mexe com a cidade inteira, mexe com todo mundo, a sensibilidade de todo mundo aflora, porque é como se fosse um pedaço da gente ali, né, que a gente cuida, às vezes faz campanha, às vezes faz tudo, todo mundo se mobiliza, então é importante também esse pertencimento da cidade nesse público e nessas instituições, é por isso que está há tanto tempo oferecendo esse serviço e cuidando desses idosos da melhor forma possível. Acho que esse seminário, doutor, vem justamente para fortalecer ainda mais esse vínculo da sociedade com a pessoa idosa. Afinal de contas, todos nós chegaremos à idade de também poder descansar e brincar, ir lá para o CCI e se divertir como eles se divertem, né? Eu fiquei muito feliz aí com a sua fala, né, quando você fala dessa ligação da sociedade de Quixeramobim com o abrigo. Isso demonstra, eu diria, um grau avançado de civilização do município de Quixeramobim, né? Porque quando a gente tem esse afeto em relação às pessoas idosas, isso é um indicativo muito importante, eu diria, do grau de civilidade dessa cidade, né? Agora, nós observamos lá no abrigo, por exemplo, você tem uma demanda muito forte hoje, e é preciso entender por que cresce a demanda, por exemplo, por esses equipamentos. É pela questão do número de pessoas idosas e pela mudança da configuração da família. As famílias de antigamente, podemos ter vários exemplos aqui, né, de gerações mais antigas, que eram 20, 15, 10 filhos. E o cuidado dessas pessoas idosas, nossos pais, nossos avós, era um cuidado familiar. Acontece que com a mudança da família, das configurações das famílias, por exemplo, a mulher ela teve que sair para o trabalho, né, para o mundo do trabalho.
a fertilidade feminina, a fertilidade caiu, né, extremamente. Então, hoje você tem famílias com 1, 2 filhos, e você tem um número muito grande de mulheres que não têm filho. Então, isso muda na perspectiva de nós não termos mais cuidadores familiares. Né? Esse cuidador, né, que tradicionalmente era familiar, ele está cada dia mais escasso, né, por uma série de fatores. Então, veja só, se você não tem esse suporte familiar, você precisa do suporte do poder público. E é preciso dizer que 99% do cuidado das pessoas idosas no Brasil é fornecido pelas famílias. As famílias é que cuidam das pessoas idosas. Somente 1% das pessoas idosas estão vivendo em abrigos, em LPIs. Acontece que essa demanda ela tende a crescer não somente por abrigos, por LPIs, mas por centro de convivência, pelo cuidado no lar, na questão da questão da assistência da saúde. Porque, veja só, nós sabemos que o Brasil enfrenta uma crise social muito grave, nós somos um país extremamente desigual. E cuidar de pessoas idosas, por exemplo, demenciadas, é muito difícil. Então, você tem a questão da desigualdade, que é muito, muito forte no Brasil, e, por conta disso, né, dessa mudança da estrutura familiar, você precisa cada vez mais de políticas públicas do Estado brasileiro para dar suporte a essa família. E tem um custo também, doutor, né, para cuidar desse idoso. Sim, né? Exatamente, você tocou no ponto fundamental. Não é barato, né, é um custo muito alto. Agora, é preciso dizer também que os idosos, né, você tem um estudo agora do IPEA mostrando que a pandemia, ela realmente ela prejudicou a nossa perspectiva, ela reduziu a nossa expectativa de vida. Houve uma redução, o estudo da professora Ana Amélia Camarano, houve uma redução na expectativa de vida e houve um impacto financeiro muito grande nas famílias, porque muitas famílias dependem do BPC, do benefício, das aposentadorias das pessoas idosas. A pessoa idosa, em termos econômicos, ela é muito importante no seu familiar, né? Exatamente, né? Porque ela é exatamente, muitas vezes, a estrutura que garante, ela é a base exatamente que traz um sustento da família. Exatamente essa preocupação, doutora, que eu vejo, às vezes, acentuada aqui na nossa região, e é um problema que a gente identifica. Por exemplo, é a violência contra o idoso. Não é a física, mas a financeira, por exemplo. O idoso é a base principal daquela família de 3, 4 pessoas, no sertão principalmente, muitas vezes, mas aí toma fazer empréstimo no nome do idoso, e aí lá se vai o dinheiro sendo comprometido com isso, comprometido com aquilo, e às vezes tem muito compromisso, mas o remédio na hora certa, a alimentação na hora certa, o cuidado e o zelo. Então, como é que o Ministério Público vê isso, doutora? Como é que se combate isso e como é que se atua nessa frente? Pronto. Quanto mais você insere o idoso socialmente, por exemplo, um idoso que frequenta um centro de convivência e que ele tem conhecimento dos direitos dele, mais facilmente você consegue chegar nesses detalhes de problema, porque existindo um Ministério Público atuante junto a um centro de convivência, por exemplo, eu saí de lá e doutor, eu vou lá, quando é que eu vou lá? Então, o Ministério Público recebe, o Ministério Público marca com a família, né, para conversar. Às vezes, em uma conversa, a gente consegue adequar essas questões que a gente diz familiares. Por isso que a sensibilização sobre a questão do idoso é tão importante. E é por isso que, quando eu conversava com o doutor Alexandre, eu dizia, o seminário é o primeiro seminário para direito das pessoas acolhidas em residências, né? Sendo que o mais importante e o que eu queria trazer de diferencial para a Quixeramobim era de a gente pensar nos direitos dos idosos como um todo, né? Os idosos que convivem com a gente, que trabalham com a gente, os nossos pais, os nossos tios, os vizinhos, para a gente, como o doutor Alexandre mencionou, reconhecer o envelhecer e aprender a respeitar o envelhecer, né? De forma cultural. E, assim, aqui em Quixeramobim, como eu também falava, e eu sei reconhecer, né? O Ministério Público, como fiscalizador, ele também tem que saber reconhecer os pontos positivos. E aqui é um município que é sensível na questão social do idoso. Tanto é que a gente vê várias políticas públicas implementadas, né? Então, assim, quanto mais se tem conhecimento do direito, mais eu consigo preservar o meu direito.
Então, eu vejo por aí. Sabe por que eu acho que a gente tem essa consciência melhor, assim, de ver a olho nu, assim, Quixeramobim, justamente pelo trabalho do Abrigo Santo Antônio, que é feito ao longo desse período e que nos ajuda nesse fortalecimento desse vínculo. E isso faz com que as pessoas vejam com olhos mais próximos, né? Isso vai chamando, Nós temos também uma população idosa muito grande também nas cidades, também proporciona isso, né? O sertão também, nós temos uma larga e imensa presença no sertão também, tem muita gente idosa no sertão, é larga experiência, essa proximidade de ouvir o caos à noite, de conversar, de estar próximo. Então, tudo isso colabora e faz com que a gente tenha essa consciência coletiva na cidade para essa proximidade maior. Mas deixa eu registrar, estamos de volta com a rádio depois do horário eleitoral. Você que está ligado comigo na Canudos FM e na Rádio Campo Maior AM, sejam todos bem-vindos de volta à nossa rede. Nós estamos conversando com a doutora Raquel, ela é promotora aqui do município de Quixeramobim, o doutor Alexandre, também do Ministério Público. Eles estão visitando o município e participam amanhã deste seminário que vai acontecer no auditório da Escola Profissional aqui de Quixeramobim. Vamos falar um pouquinho sobre o serviço? Eu ainda tenho conversa ainda com mais representantes que estão visitando o sistema hoje para falar sobre esse evento. Me dá aqui os participantes, o Alexandre, por gentileza, na tela, para a gente mostrar quem vai estar lá discutindo. E não é só o Ministério Público não, né, doutor? Representante do município, do Conselho do Idoso Estadual, né? Então tem muita gente para discutir, para a gente ouvir, conversar. A gente vai ver aqui no telão, ele vai disponibilizar para a gente, até mesmo para o doutor Alexandre explicar quem são essas pessoas e por que do convite, da participação delas. O senhor vai estar também, a Maíra Aneli, rapaz, conheço demais, a coordenadora do Centro de Convivência. Pois é, rapaz, Aneli, gente boa demais, conheço. Ela vai estar aqui também nesse evento. O Helder Ximenes, que é o nosso coordenador do CAU Cidadania de Fortaleza, estará aqui também. Nós somos três, né? O doutor Helder, coordenador, eu sou o coordenador auxiliar, Alexandre Alcântara, e o doutor Hugo Porto. Ele estará aqui presente para prestigiar. O doutor Hugo já passou pela promotoria, sim, né? Hugo Porto, exatamente. Já passou por aqui. A Fabienne Dani, que é advogada e é presidente do Conselho Estadual, está aqui conosco, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Isso. A doutora Raquel também vai estar aqui. A Regiane Salles, que é nossa assistente social do CAU Cidadania e é assistente social aqui do município, conhece muito bem o município, foi uma das defensoras para que o seminário e a exposição viessem para o município de Quixeramobim. Né? Isso. A doutora Verjus Alencar, que é presidente da Associação Cearense Pro Idosos, que é uma associação que existe já há décadas, desde a década de 70, no município de Fortaleza, e que tem um protagonismo, eu diria, nacional, porque a sua fundadora, Mariazinha Barroso, foi a primeira presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, é uma instituição importante, parceira do MP nesse projeto. E a Zelma Silva, que é da Secretaria de Trabalho e Ação Social de Quixeramobim, e falará também pelo município de Quixeramobim. Zelma conheço demais, já participou aqui do programa várias vezes. Doutor, muito obrigado pela presença, tá? E pelo papo, doutora, também, muito obrigado, o espaço sempre aberto. Amanhã começa a partir das 8h30, né? Aberto ao público, quem quiser ir, pode ir participar lá no auditório da Escola Profissional, né? Então você é o convidado a participar.